não estamos deixando, Deus, que os nossos pés vão à frente da Tua vontade, Deus. Mas, muito pelo contrário, estamos sendo guiados poderosamente por Ti, Senhor. Te percebemos nos dias, Te percebemos nos gestos, Te percebemos, Senhor, em tudo que aconteceu ao longo desse tempo, Deus. E o melhor de tudo, Senhor, podemos vislumbrar aquilo que o Senhor há de fazer no futuro, Deus. Apenas te peço, Senhor, que o Senhor continue a guiar os nossos corações e mantê-los humildes diante de Ti, Senhor. Porque Tu, Senhor, é e sempre será o mestre dessa escola, Deus. Então, que no nome de Jesus, a Tua graça superabunde, Senhor, e que mais e mais pessoas possam conhecer dela através desse instituto. Guia o Celso, guia os líderes, Senhor, e que seja um tempo iluminado para todos eles e para a nossa querida igreja. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra encontre nessa manhã os corações ávidos, Senhor, por transformações. Corações ávidos por Te encontrar, assim como Tu encontraste Zaqueu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Sempre gosto dessa vibe da manhã. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Lucas 19, versos de 1 a 10. É uma história super conhecida, é uma história que todo mundo conhece já estudou muitas vezes, mas que sempre tem algo novo a nos ensinar, tem sempre algo novo a nos trazer para a gente refletir. Então eu vou ler com você. Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Bem? Bom, no contexto dessa passagem, a gente está chegando nos capítulos finais da missão de Jesus. Essa é a última semana e ela se inicia exatamente aqui em Jericó. Jesus avança para Jerusalém. E Jericó é uma cidade que ela, como as nossas aqui, ela está abaixo do nível do mar. Jerusalém, acima do nível do mar. Então, uma subida íngreme,
onde ele e os seus discípulos procuravam no sábado passar o dia ali com Lázaro, Marta, Maria, e depois disso ele ia se apresentar em Jerusalém. Então, todos os escritores dos evangelhos, eles concordam em dar uma maior importância à última semana de vida do nosso Senhor. Para ter uma ideia, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dedicam 4 capítulos apenas aos primeiros 30 anos de Jesus. Mas os mesmos 4 evangelhos, eles fornecem 85 capítulos sobre os últimos 3 anos de Jesus. Ou seja, o seu ministério público. Desses 85 capítulos, 29 deles são sobre a última semana de Jesus. E 13 desses 29 tratam das últimas 24 horas. Então, todos os escritores concordam que, muito mais do que os ensinos, os exemplos, os milagres, o grande foco de Jesus foi exatamente o sacrifício dele na cruz pelas nossas vidas, pela nossa salvação. Então, Zaqueu é esse cara, ele é o chefe dos publicanos. E os publicanos, vocês sabem, eram aquelas pessoas que cobravam os impostos dos judeus para o Império Romano. E Zaqueu era um homem muito rico, porque ele era o chefe deles todos. Então ele tomava conta daquela área toda ali e recebia muito bem por isso. O acordo que o Império Romano tinha com os cobradores de impostos era o seguinte: olha, vocês têm que me dar tanto. Mas o que vocês conseguirem arrecadar a mais é de vocês. Então vocês cobrem lá o que vocês quiserem, me dão o que eu quero e o restante é de vocês. Então por aí já dá para vocês perceberem a extorsão que corria solta com esses caras e o quanto eles eram amados por todo mundo, não é? O que importa o que você vai cobrar? Se Roma pede 100, você pode pedir 150, você pode pedir 200 e ficar com o resto. E os romanos gostavam de impostos, né? Lembram muito bem um certo país. Tinha o imposto eleitoral, que era o seguinte: era o imposto cobrado se você estivesse respirando sob o domínio romano. Então você está lá passeando, você paga um imposto por estar respirando em Roma. Havia o imposto de renda fixa, que era 10% dos seus ganhos. Havia os impostos de importação, né, qualquer produto proveniente de outro lugar, né, isso tem até hoje. Os impostos de rodovia, certo? Havia 1/5 de toda a sua produção de vinho também ia para Roma. Impostos para você poder exercer a função de pescador. E esses impostos eram cobrados por cada rede que você tinha e por cada peixe que você pescava. Como eles contavam isso, eu não sei, mas era assim que eles faziam. As taxas dos grãos, se você fosse agricultor, também 10%. E havia até impostos sobre carroças. Por exemplo, se você tivesse uma carroça para levar alguma coisa, para vender um legume, para fazer um frete, se a tua carroça tivesse 2 rodas, era cobrado um imposto. Mas se a tua carroça tivesse 4 rodas, o dinheiro subia. Então, era muita grana. Então, ser rico pode parecer algo muito bom. Quando a gente vai observar, por exemplo, os preceitos do Antigo Testamento, obedecer os mandamentos do Senhor, ser uma boa pessoa, o Senhor promete prosperidade, né? Mas nem todo tipo de enriquecimento é bênção. Então, Zaqueu tinha um nome muito interessante. Zaqueu significava puro, inocente, justo. Então é no mínimo curioso que um homem com esse nome seguiu o caminho da extorsão do seu próprio povo.
Quando a gente lê a história de Zaqueu, a última coisa que parece é que ele tem alguma coisa de pureza correndo nas veias dele. Não tem nada disso. Então, esse sistema, né, eficiente de cobrança de impostos, eles sustentavam a riqueza de Roma, sustentavam os governantes locais, que faziam obras extraordinárias pelas cidades onde eles dominavam. Então, na época de Jesus, a gente tinha, por exemplo, Herodes. E Herodes, ele tinha um clã, porque depois dele vieram os filhos dele. E eles governavam e fizeram obras gigantescas. E adivinhem só de onde vinha o dinheiro? Do povo que era subjugado. Então, em diversos lugares... Espera aí que eu perdi aqui. Em diversos lugares havia aquilo que a gente pode chamar de pedágio, onde para atravessar de um lugar para o outro você pagava uma taxa. E uma das estradas mais movimentadas daquela época era justamente aquela que levava a Jerusalém. E essa estrada era conhecida como o Caminho do Vale do Jordão. E esse caminho atravessava justamente Jericó, onde Zaqueu comandava ali os publicanos, os cobradores de impostos. E quando a gente fala de Jericó, normalmente a nossa mente é levada para o Velho Testamento, para as questões da muralha de Jericó e tal. Mas aqui nos tempos de Jesus, ela é uma outra coisa. Jericó ela não era meramente uma coadjuvante de Jerusalém, mas era um baita de um oásis de riqueza, de luxo, de ostentação, de onde todo mundo que tinha dinheiro ia para lá. Né? Se você quisesse ver glamour, você ia para Jericó. Ia passar um final de semana lá, uma lua de mel lá. Ou, se você fosse parte da elite romana, certamente você ia ter uma casa em Jericó. Herodes tinha um palácio no meio de Jericó. Então, é de um tipo de cidade assim que a gente está falando. Então, aquele clima aprazível, as margens do Jordão, não era aquela coisa desértica, uma vida noturna agitada, fazia dessa cidade uma cidade extremamente próspera, rica, né? E o dinheiro ali caía de tudo quanto é lugar. E caía na mão de quem? Do nosso amigo Zaqueu. É claro. Agora, imaginem, hoje em dia, né, com o acesso que a gente tem às redes sociais e tantas informações que a gente tem sobre o mau uso do dinheiro público, né, a gente já fica com raiva. Agora, imaginem naquele tempo, aqueles homens vendo seus próprios compatriotas roubando o dinheiro deles mesmos. Aqueles homens não eram capazes de entrar nem em sinagoga, de tão odiado que eles eram. E o interessante do Evangelho de Lucas é que ele vem trazer uma conotação que a gente não encontra quase em lugar nenhum. Né? Quantas vezes a gente já viu alguma passagem bíblica falando sobre como era Mateus, como era Marcos, mas aqui ele faz questão de falar sobre a aparência de Zaqueu. Né? Verso 3 diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Então, provavelmente, Lucas, ele quer nos guiar nessa reflexão de que Zaqueu, ele pode ter sido marcado ao longo da sua vida com problemas de autoestima, de bullying, de rejeição, de desprezo, de alguém que sempre foi visto de cima para baixo. Né? As descobertas arqueológicas daquele tempo, elas marcam que as portas das casas elas tinham cerca de 1,60 m, 1,50 m. Isso para as pessoas comuns. Então, se as pessoas comuns tinham 1,50 m, 1,60 m, você imagina o tamanho de Zaqueu. É um bebezinho. Então, era
Era assim que era Zaqueu e provavelmente sofreu e sofreu muito na mão de todo mundo. E é comum quando a gente tem alguma dificuldade física, alguma dificuldade mental, a gente querer transpor essas barreiras. A gente quer vencer esses obstáculos. A gente quer conquistar o nosso espaço na sociedade. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso dá glória a Deus. Mas muitas pessoas, elas tornam essas dificuldades em algo tão nocivo, tão negativo, tão tóxico, que elas se alimentam a vida inteira de rancor. E elas só pensam em uma coisa, elas só pensam em vingança. Elas só pensam em passar por cima de todo mundo. Elas se tornam pessoas, então, obstinadas, insensíveis, ao ponto de, para conseguir chegar onde elas querem chegar, elas podem agir dentro e fora da lei, não importa mais. Então eu penso que Zaqueu, ele se torna esse tipo de pessoa. Se tinha algo que os judeus tinham como pensamento uniforme, era com relação ao domínio romano. Eles queriam que eles desaparecessem, eles queriam que eles largassem aquela terra, que eles fossem embora. Vamos ser sinceros, a gente nunca ia gostar que um outro país tomasse conta da gente, que cobrasse impostos da gente, que subjugasse a gente. Então, o nosso espírito de rejeição seria o mesmo, Só que Zaqueu, diferente do povo, talvez pelo ódio, pelo desprezo que ele sentiu a vida inteira, ele parte para esse comportamento disruptivo. Ele rompe com o seu próprio povo. Ele se torna algoz da sua gente. Ele se mostra implacável. E ele veste literalmente a camisa do time inimigo. Ele tem prazer em explorar seu povo para conseguir aquilo que ele quer. Na mente dele, certamente apareciam imagens do passado. Apareciam as meninas se desviando do caminho dele. Apareciam os rapazes não querendo ser amigo deles, batendo nele, palavras de desencorajamento. A falta de poder ter uma profissão que seria impossível devido à sua condição física. Então essa rejeição humilhante, ela conduz a uma perspectiva de miséria. E não, Zaqueu ele não ia deixar a sua vida correr nessa direção. Então ele faria de tudo, ele conquistaria com sangue, com suor e principalmente com muita trapaça o seu lugar ao sol. Ele romperia com a sua gente, ele abraçaria o inimigo, enxergando seus irmãos judeus simplesmente como uma imensa massa da qual ele podia levar alguma vantagem. Viveria isolado de sua gente, continuando, apesar de rico, a ouvir os mesmos burburinhos, o desprezo, a rejeição, só que dessa vez com uma posição de destaque. Mas aí Zaqueu, ele ouve falar desse tal de Jesus. E o que será que esse homem, cheio de mágoa, movido à ganância, ouviu a respeito desse novo rabino que estava com o nome tão famoso pelas cidades? O que despertou nele esse interesse? Será que foram as histórias sobre a aparência jovem de Jesus, o modo despojado, o desprendimento de Jesus das elites religiosas, a sabedoria, os milagres, a suspeita de que realmente ele era o Messias? Então, apesar das aparências, do poder, do dinheiro, de viver numa cidade maravilhosa, cercada por luxo, Zaqueu ainda tinha dentro de si um vazio que nada, dinheiro nenhum, poder nenhum podia suprir. Ele precisava preencher aquele lugar.
Então o texto trata com ironia essa tentativa do encontro. Porque apesar de querer ver Jesus, a multidão não deixa por conta da pequena estatura dele. E para mim não era só por causa da pequena estatura dele, não. Quando olhavam para ele, via que era aquele traíra, falavam: sai daqui, meu, tu não vai pegar esse lugar, não. Ninguém queria esse cara por perto. Ninguém queria esse cara por perto. Então, imagina só, a cidade que antes era conhecida por ter uma muralha indestrutível aos seus inimigos, volta a ser uma muralha contra o seu inimigo pessoal, o maior cobrador de impostos daquela região, o traidor daquela pátria. E esse contraste também é fascinante com a história do cego, porque no capítulo 18, a gente está no 19, no capítulo 18, Jesus, eles têm um encontro com o cego, vocês sabem muito bem dessa história. E ali também a multidão estava atrapalhando o cego de chegar em Jesus. Só que tem uma coisa, o cego sabia quem Jesus era. O cego sabia quem Jesus era. Então, quando a multidão atrapalha o cego, o que ele faz? Ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouve, o entende, vai até ele e o cura. E agora Zaqueu está sendo impedido de ver Jesus pela multidão. Só que diferente do cego, ele não conhece. Ele não sabe o que gritar. Tudo que move ele é um ímpeto de querer ver esse homem. Então a gente vive num ambiente onde as opiniões da multidão, ela tem um peso gigantesco sobre a nossa vida. Tantos de nós nos tornamos dependentes da opinião dos outros, sobre o que vestir, sobre o que falar, né? E agora com as redes sociais se torna ainda pior. A dependência dessa aceitação externa, ela triplicou. Ali em Jericó, a multidão totalmente avessa a Zaqueu, os judeus os odiavam, os romanos os desprezavam. E Zaqueu era um cara sozinho, sem identidade, sem ninguém. Mas mesmo assim, ele segue adiante e ele quer ver esse homem. Zaqueu provavelmente ele vem de uma família religiosa, por conta do nome dele, né? Puro, ele não ia ter esse nome à toa, puro. Mas na sua caminhada obstinada a dar a volta por cima na vida, com certeza ele se desconectou até da família dele. Era um cara sozinho, era um cara isolado. Perdeu todas as conexões, odiado e desprezado por todo mundo. Agora nota isso, não é interessante que um cara repugnante como esse apareça na lista de Deus como alguém que deve ser salvo? Zaqueu estava na lista de Deus. Uma criatura que a gente pode ter nojo ao saber daquilo que ele fazia. Mas ele estava na lista de Deus. O verso 4 diz: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. No meio disso tudo, ele resolve lá subir na figueira. Possivelmente ele estava com aquelas vestes de linho, caríssimas, correndo o risco de rasgá-las, numa posição que geralmente ficavam as crianças, onde todo mundo ia tirar sarro dele, mas ele sobe lá para ver Jesus. E nesse momento, meus irmãos, eu fico perguntando e pergunto para vocês: Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus, ou Zaqueu subiu naquela árvore para ser visto por Jesus?
tamanho o desespero da vida dele. O verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então é muito interessante a sensibilidade de Lucas ao registrar um momento em que talvez pela primeira vez na vida alguém falava com Zaqueu de baixo para cima. Pela primeira vez na vida alguém falava com aquele cara de baixo para cima. E esse alguém era ninguém menos que a pessoa, aí sim, mais pura, mais justa, mais honesta e mais poderosa de todo o universo. Quão simbólico e emocionante e regenerador é esse vislumbre que Lucas traz para os nossos olhos, onde esse homem poderoso está olhando de baixo para cima para uma das figuras mais repugnantes e simplesmente diz: eu vou estar na tua casa hoje, eu vou estar com você. E Jesus diz assim, desça depressa, desce depressa, Zaqueu. Então, essa palavra ela pode ser traduzida como algo necessário. É necessário que eu vá na tua casa hoje, Zaqueu. Desce depressa. Eu tenho um compromisso marcado contigo. Você pode não saber, mas eu tenho um compromisso marcado contigo. E esse compromisso marcado contigo está marcado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então a gente chega numa encruzilhada aqui com Zaqueu, onde Jesus já teve em dezenas de casas. Jesus era alguém que almoçava, jantava, ia em festas, ia na casa de todo mundo. Jesus ia na casa dos inimigos, ia na casa dos fariseus, ele ia na casa de todo mundo. Mas essa é a única vez que a gente vê Jesus se convidando para ir na casa de alguém. Sabe por quê? Porque Zaqueu estava completamente perdido, apesar de tudo que tinha. E Jesus nos diz nos evangelhos que ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E é claro, meus irmãos, que Zaqueu tinha algum interesse em Jesus, ele queria saber do conhecimento de Jesus, ele queria ver naquela estrada os milagres que ele podia fazer. Ele estava posicionado ali naquela árvore para ver se fazia sentido aquilo que ele havia escutado. Mas, amigos, ele estava completamente perdido. Assim como existem pessoas no nosso meio perdidas da mesma forma. Às vezes você chegou aqui porque a tua mulher te arrastou da cama. Te puxou pela cama no domingo, falou, vamos para a igreja. Bora para a igreja, você vai para a igreja hoje. Às vezes você está aqui porque você vê em Jesus uma chance dos seus negócios melhorarem, de uma porta que você precisa abrir. Ou às vezes você está aqui porque simplesmente existe uma tradição na sua família, onde você foi criado desde pequeno, você vem à igreja e você vem trabalhado nessa inércia durante anos. Mas vocês, meus irmãos, eu talvez, posso estar tão perdido como Zaqueu estava perdido. Mas mesmo Zaqueu, estando naquele estado de deriva, ele não permaneceu ali. Quando Jesus disse, desce depressa, ele obedeceu sem pensar em mais nada. Ele aceitou que Jesus entrasse na sua casa sem fazer objeção nenhuma. E muito pelo contrário, o texto diz, sem relutância, mas com grande alegria. Zaqueu recebeu a proposta de Jesus com alegria.
O verso 7 diz: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. O povo é de lascar, não é, meu irmão? O povo é terrível. Oh, meu Deus. Seja crente, não seja crente, o povo. Como é que alguém pode querer ser amigo do inimigo do povo? Como é que alguém pode ter compaixão por um cobrador de impostos que açoita o povo, que tira o nosso sustento, um criminoso, um degenerado? Então deixa eu esclarecer uma coisa, todos nós somos degenerados. Todos nós nos tornamos novas pessoas, novos homens, pela graça de Deus. Como é que Jesus pode perdoar um pecador? Todos nós somos perdoados por causa dele. E quem estava criticando Jesus? A multidão. Então, algo aqui que a gente deve levar para o coração para sempre. Sempre quando a gente se posiciona para fazer algo em prol da obra de Deus, preste atenção, porque há poucos instantes a gente estava orando sobre algo. Sempre quando você se posiciona para fazer algo em prol da obra de Deus, sempre, sem exceções, vão aparecer pessoas para criticar o teu trabalho. Vão dizer que não vai dar certo. Vão desencorajar você totalmente. Por isso, meus irmãos, aprendam com Jesus. Jesus não estava nem aí para a torcida. Jesus não estava nem aí porque aquele povo estava dizendo. Se Deus pôs algo em teu coração, faça. Ainda que todo mundo critique, ainda que todo mundo fale. Você só precisa da aprovação de uma única pessoa. Você só precisa da aprovação de Deus. Então segue em frente. A palavra de Deus diz em Provérbios 29 e 25: quem teme ao homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. É isso. Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos de fazer algo para o Senhor? Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos de falar do Senhor por medo daquilo que os outros vão dizer? Vocês me entendem? Vocês já passaram por isso tantas vezes. Ao deixaram de fazer, deixaram de falar, vocês foram pegos em armadilha. Mas faça, meu irmão. Sai dessa armadilha e faz aquilo que o Senhor mandou você fazer. O verso 8 diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu não vou cair nos detalhes técnicos aqui com o Velho Testamento, né? Vou tentar ser simples. Mas olha só que história incrível. No capítulo passado também, essas passagens, elas têm muita relação com reflexões sobre riqueza e dinheiro. E no capítulo passado a gente tem outra história famosa, que é a do jovem rico, que numa arrogância, numa inocente arrogância, ele dizia que seguiria Jesus. Eu vou te seguir, já te sigo já faço um monte de coisa que você fala para fazer. Mas Jesus sabia qual era o problema que ele tinha. Jesus sabia a raiz do problema daquele rapaz, que era o dinheiro. Então, quando Jesus cirurgicamente toca na questão do dinheiro, o que acontece? O rapaz acha impossível aquela tarefa e vai embora. Na história de Zaqueu, talvez a gente esteja lidando com uma pessoa mais rica ainda. A gente não faz nem ideia de quanto dinheiro esse Zaqueu tinha. Muito mais rico e poderoso, talvez, do que aquele rapaz. Mas o dinheiro nunca foi o real problema de Zaqueu. Não é interessante isso?
Porque se fosse, Jesus ia tratar de imediato. Ele pode ter perseguido pela vida, dinheiro, poder, mas não era a raiz do problema dele. Então ele, de livre e espontânea vontade, sem Jesus tocar no assunto, Jesus não toca nesse assunto, Zaqueu simplesmente resolve devolver o dinheiro e reparar os danos que ele fez a cada pessoa. Porque eu duvido muito que a questão de Zaqueu seja dinheiro, mas era uma questão de caráter, era uma questão de amargura, de rancor, de falta de perdão, de ódio. Então, quando ele segue transformado diante daquele encontro, o que ele pretendia fazer era mostrar o resultado da sua conversão. Nada mais me prende nessa terra. Eu conheci o meu Salvador. Eu quero servir e não apenas ser servido. Eu quero dar muito mais do que receber. E eu quero perdoar, seja lá quem for, os 100 números de pessoas que me magoaram durante a vida inteira. E aí Jesus termina. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quantas casas Jesus entrou em vida? Mas me digam quantas, meus irmãos, em quantas ele pôde dizer: hoje houve salvação nessa casa. E seja quem você for, eu não sei a situação da sua vida, como você está, saiba de uma coisa: o Senhor conhece a tua vida e o Senhor conhece o teu nome. Eu queria terminar com o Salmo 139, antes de chamar o Celso, que diz assim, versos 7 e 10. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Glória a Deus, irmãos. Obrigado.